tua voz. Foi o que me deu forças para caminhar. Eu ouço seu sussurro, filho, não pare, filho, não pare. Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua casa, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua história até aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos começando mais uma semana de milagres, uma semana onde Deus fará o impossível se tornar inevitável na tua vida. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma satisfação imensa ter você aqui. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e participe de um dos grupos de comunicação, seja no Instagram, seja no Telegram ou seja no WhatsApp. Os links estão na descrição do vídeo. O propósito desse devocional é te aproximar do Senhor todos os dias. Por isso que um dos nossos temas é um passo mais perto. Um passo mais perto. Um passo mais perto das promessas, um passo mais perto dos milagres, um passo mais perto de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Um passo mais perto de você se tornando mais parecido com Jesus todos os dias. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação imensa estar com vocês nesta manhã. E eu tenho uma palavra de Deus para começarmos essa semana, porque eu já profetizo sobre você e eu espero que você receba com fé e ousadia. Essa semana será uma semana de milagres em nome de Jesus. Essa semana será uma semana onde Deus fará o impossível na sua vida. Essa semana é uma semana onde Deus trabalhará em você de forma grandiosa em nome de Jesus. E você vai testemunhar milagres do Senhor. Amém? Queridos, muito bom estar aqui com vocês. E antes de começarmos, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que são levantados pelo Senhor. Porque são o Senhor que é o Senhor que escolhe vocês, é o Senhor que coloca esse desejo no coração de vocês, para que vocês sejam membros desse canal, para que vocês sejam abençoadores desse projeto. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa transformar a vida de vocês em nome de Jesus. Tá bom? Queridos, muito bom ter vocês aqui e eu espero que vocês sejam edificados por essa palavra. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta a tua atenção àquilo que vem do Senhor, para aquilo que vem do Pai. E eu creio que grandes coisas Ele fará. E se você está aqui, querido, numa expectativa de receber algo dos céus, pode ter certeza que o Senhor irá surpreender você. Amém? Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que são membros desse canal, patrocinadores, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre sua vida, tá bom? Pai, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais essa semana de milagres que eu creio será uma semana mais que abençoada, será uma semana repleta de coisas boas, uma semana repleta de bênçãos, de milagres. Eu oro, Pai, para que o Senhor mude a perspectiva de cada um dos que estão aqui nos assistindo. Muda a perspectiva deles, Pai, para que eles consigam enxergar da forma que o Senhor enxerga, para que eles consigam ver da forma que o Senhor vê. Eu oro, Pai, para que eles consigam olhar os gigantes da tua perspectiva e não da perspectiva deles. Porque quando nós olhamos da nossa perspectiva, o gigante parece muito grande. Mas quando olhamos da perspectiva dos céus, o gigante parece muito pequeno. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor renove as forças, renove a vida, renove, Pai, a esperança. Porque essa semana nós viveremos milagres em nome de Jesus. E nesse dia nós estamos aqui declarando, louvando ao Senhor, entronizando o Senhor em nossas vidas. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoá-los, transformar a vida deles pela Tua palavra. Guarda os seus filhos, guarda o seu trabalho, guarda o Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, faz com que o coração deles seja como terra fértil para receber essa palavra direcionada ao coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bom. Queridos, eu quero compartilhar com você um devocional cujo tema é o louvor é a sua arma. O seu louvor é a sua arma. Eu quero que você guarde no seu coração. O seu louvor é a sua alma. Guarde isso no seu coração porque faz parte do nosso devocional de hoje, mas eu quero que esse tema faça parte da sua vida. O seu louvor é a sua arma. Salmos no capítulo 150, no verso 6, Salmo 150, 6 diz o seguinte: tudo quanto tem fôlego,
louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, você está respirando, querido. Você está vivo. Louve ao Senhor. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós percebemos que o inimigo conseguiu tirar tudo dele, mas não conseguiu tirar de Jó o louvor que ele tinha para com Deus. O inimigo pode tocar em tudo que você tem, mas ele jamais conseguirá tocar em quem você é. O inimigo pode tirar de você aquilo que você conquistou, mas jamais pode tirar de você aquilo que Cristo conquistou naquela cruz. E eu creio, com todas as forças do meu coração, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que eu quero te ensinar, para que essa semana você comece declarando milagres, para que essa semana você comece declarando vida e vida em abundância, para que o inimigo não encontre espaço no teu coração porque você murmurou, para que o inimigo não encontre espaço na tua vida porque você esqueceu de adorar ao Senhor, e ao invés disso, você reclamou por aquilo que você não tem. E eu quero compartilhar com você alguns pontos essenciais e trazer esse entendimento. O fôlego de vida que foi entregue em Gênesis ao homem se transforma em louvor. E eu quero que você entenda, porque louvar ao Senhor não é apenas no dia bom, é principalmente no dia mau. E aqui eu tenho a convicção e a certeza de te dizer algo. São nos dias mais difíceis que o teu louvor é mais verdadeiro. São nos dias mais adversos que a tua oração é a mais sincera. São nos momentos onde você está sendo perseguido a ponto de ser abatido que a tua oração ela é verdadeira. E às vezes nós estamos orando nos dias bons porque nós precisamos orar, estamos apenas cumprindo uma obrigação. Mas quando nós estamos no dia mau, nós oramos porque Deus é a única saída que nós temos, é a única resposta. E às vezes o dia mau nos ensina muito mais do que nos dias bons, sabia disso? Eu gosto da dinâmica de Deus porque quando o Senhor ele quer nos ensinar algo, eu trago isso para vocês em nossos devocionais. Quando o Senhor quer nos ensinar algo, quando o Senhor quer nos ensinar sobre honra, Ele nos leva para um lugar de desonra. Quando o Senhor quer nos ensinar a ganhar, primeiramente Ele nos faz perder. Jesus nos ensina, né? Aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. O que eu quero te explicar com isso? Deus te ensina a ganhar perdendo. Deus te ensina a honra no meio da desonra. Deus te ensina a coragem no meio do medo. E são nesses ambientes que eu louvo ao Senhor. Eu louvo porque o meu louvor não depende da minha circunstância, depende da minha revelação. Eu já expliquei isso para vocês, explico isso. O teu louvor ao Senhor não tem que partir do lugar em que você está e nem das circunstâncias que você está vivendo, mas daquilo que você tem de revelação de Deus na sua vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: adoração é a linguagem da eternidade. Adoração é a linguagem da eternidade. Deus te deu algo que não depende de ninguém, o fôlego. E esse fôlego tem um propósito: emitir o som de adoração. O sopro de vida em Gênesis se torna o grito de louvor em Salmos. Você respira, então louve. Você respira, então louve. No céu não há silêncio, há sons de louvor. Se não estamos dispostos a adorar aqui, não vamos suportar o céu. Porque no céu, o que há de abundante é o louvor. O louvor é o ambiente natural da presença de Deus. Ele habita em meio aos louvores. Salmos 22:3. E aqui eu te faço um questionamento. Se Deus habita em meio aos louvores, quem você acha que habita no meio das murmurações? Eita Deus. Pega ele, Senhor, em nome de Jesus. Oh meu Deus. Para você que gosta de anotar, anote isso. O louvor não precisa de motivos, apenas de memória. A palavra vai nos ensinar. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Pastor, o que significa trazer à minha memória o que me dá esperança? Significa que você tem que lembrar dos dias que Deus cuidou de você, dos dias que Deus livrou você, dos dias que Deus abençoou você. Porque foram nesses dias que você pensou que fosse destruído, que o Senhor te guardou, que o Senhor te abençoou, que o Senhor transformou a sua vida.
Então quando você traz à memória, você lembra, um dia Deus me curou, um dia Deus me abençoou, um dia Deus fez por mim e Ele continua fazendo até aqui. Por isso que estou vivo, por isso que tenho mais um fôlego de vida, por isso que tenho mais um dia para desfrutar do Senhor, porque Ele me deu mais uma chance. Então trazer à memória aquilo que Deus fez até aqui é muito melhor do que você lembrar daquilo que você não tem. Lembrar daquilo que Deus fez te traz esperança. Pensar no que você não tem te traz desmotivação. É verdade ou não é? Quando você pensa naquilo que você não tem, que você gostaria de ter, que talvez nem necessidade, é apenas um desejo. E tá tudo bem, querido, nós podemos ter desejos, mas nós precisamos entender que o nosso louvor não deve ser influenciado pelos nossos desejos e nem por aquilo que a gente tem ou deixa de ter. Louvar ao Senhor vai muito mais além do que nós podemos conquistar com as nossas mãos. Tá comigo? Ponto 2. Respiração. A respiração é a prova de que há um motivo. O nome de Deus, Yahvé, soa como um som da respiração. Isso significa que até o ateu, sem saber, adora apenas respirando. Cada respiração é um lembrete. Deus me deu esse fôlego e eu vou usá-lo para devolver a Ele glórias. Aleluia, querido. Quantos de nós hoje, faça um questionamento e agora seja sincero, quantos de nós acordamos e dissemos ao Senhor: Pai, obrigado por esse dia, obrigado porque eu estou vivo. Quantos de vocês que estão nos assistindo aqui começaram um dia agradecendo a Deus porque o Senhor deu a vocês mais um dia? Agora, faço outro questionamento. Quantos de vocês acordaram pensando: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, tem tanta bucha de canhão para poder resolver, tem tanto problema para... Quantos de vocês? Quantos? Quantos de vocês? Queridos, em nome de Jesus, aprenda isso do fundo do seu coração. Você não pode amanhecer pensando naquilo que te falta, porque Cristo tem que ser suficiente na sua vida. Você não pode começar o teu dia pensando nos problemas que virão. Amanheça agradecendo a Deus, porque mais um dia te foi dado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então escreve assim no chat agora: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Se você não fez isso de manhã cedo, faça isso agora. Agradeça agora no chat. Influencie também outras pessoas a fazerem isso agora. Agradeça, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por mais um fôlego de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de estar vivo. Querido, muita gente não amanheceu. Muitas pessoas boas não tiveram a oportunidade que você está tendo. Porque infelizmente a história dessas pessoas findou-se de forma precoce. Mas nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça de Deus, querido, em nome de Jesus. Seja grato por isso. Aprenda a louvar ao Senhor quando você tem pouco e quando você tem muito. Porque não é sobre o quanto você tem. É sobre quem você é. Você é alguém que louva ao Senhor. Se você tem fôlego, você tem um chamado a adorar. Se você tem fôlego, você tem um chamado a adorar. Glória a Deus, querido. Ponto 3, vamos lá. Não é sobre sentir, é sobre decidir. Muitos se retraem na adoração esperando sentir alguma coisa, seja um arrepio, seja alguma coisa emocional. Mas o louvor não começa quando sentimos. Ele começa quando nós temos a revelação de Deus. Quando penso na bondade do Senhor, é aí que tudo muda. Pensar leva a expressar. A expressão gera transformação. Quando eu penso o quanto Deus fez até aqui, quando eu penso como Deus me livrou, quando eu penso como essa semana pode ser abençoada pelo Senhor, independente dos problemas que possam vir, quando eu penso que essa semana pode ser uma semana de milagres, pode ser uma semana de provisão, pode ser uma semana do extraordinário de Deus, independente do que possa surgir, eu louvo ao Senhor. Quando a minha mentalidade, quando a minha forma de enxergar as coisas muda, a minha forma de reagir a elas também muda. Então, querido, em nome de Jesus, guarde no seu coração isso. O Senhor, quem te guardou até aqui. O Senhor foi quem supriu você até aqui.
Foi o Senhor que te proveu até aqui. E eu oro em nome de Jesus para que você seja guardado, para que você seja transformado, para que o Senhor possa edificar a sua vida e tudo que você fizer possa glorificar a Ele, em nome de Jesus. Anote isso. A adoração não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Ele merece. E às vezes, eu já expliquei isso para vocês, às vezes o Senhor nos permite passar por um tempo onde nós não estamos ouvindo a voz, mas isso não significa que a presença dele não seja verdade nas nossas vidas. O que muitas vezes o Senhor está nos ensinando é emancipar a nossa fé das nossas emoções, para que no dia mau eu não seja movido porque as minhas emoções não estão boas, para que no dia adverso eu não seja levado a outro caminho porque as minhas emoções não estão alinhadas com o céu. Querido, você não pode ser movido por aquilo que você sente, porque tem dia que você acorda muito bem, tem dia que você acorda muito mal. E se a sua fé acompanhar as suas emoções, você nunca será constante. É verdade ou não é? Eu já expliquei aqui pra vocês a diferença entre confiança e convicção. Pastor, tem gente nova nos assistindo, explica de novo então. Explico. Confiança é quando você entende aquilo que você recebeu como dons e talentos, aquilo que você aprendeu a fazer e percebe isso. Vou te dar um exemplo. Hoje eu sou muito mais confiante para fazer lives, para gravar devocionais. Eu sou muito mais confiante para abrir uma live em qualquer lugar e começar a falar sem nem mesmo ter planejado um script com versículo. Porque nós já estamos aqui há mais de 3 anos, mais de 1.400 lives foram feitas aqui. Então todas essas lives me aperfeiçoaram, me trouxeram segurança. Eu aprendi a falar mais do que quando eu estava no início. Eu aprendi a como estruturar o meu sermão, aprendi a como separar agora em tópicos, porque no começo eu não separava em tópicos. E às vezes atropelava algumas coisas, fui aperfeiçoando. Isso foi me dando confiança. Então a confiança ela surge quando você entende aquilo que você carrega, quando você consegue aperfeiçoar o que Deus te deu. E aprenda isso, todo dom e todo talento é possível ser aperfeiçoado. Se Deus te deu o dom de falar, é possível você aperfeiçoar. Se Deus te deu o dom de cantar, é possível ser aperfeiçoado. Se Deus te deu o dom de tocar, é possível que você aperfeiçoe esse dom. Basta que você trabalhe nele. É verdade ou não é? Então, vamos lá. Você recebe dons, você aperfeiçoa esses dons, você começa a executar atividades que envolvam esses dons e você se sente confiante, porque você está fazendo aquilo constantemente. Mas nem sempre, querido, eu acordei bem. E por mais que eu estivesse confiante em abrir uma live, eu não estava bem. E aí, a nossa confiança vai por água abaixo, porque às vezes nós não acordamos muito confiantes. Tem horas que a gente tá pronto para enfrentar quantos leões forem necessários. Mas tem horas que a gente acorda, irmão, já pedindo ajuda, socorro, no primeiro que aparece. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes a tua confiança não vai te manter de pé. E nesse momento o que sobra, pastor? Convicção. Se a confiança é uma certeza, é uma clareza, é um entendimento que você tem sobre aquilo que você é capaz de fazer, a convicção é a certeza de quem você é. Porque quando a tua confiança falhar, quem vai te manter de pé não é a tua confiança, é a tua convicção. Quando a tua confiança falhar, quem vai te manter de pé é a tua convicção. Eu sou convicto de quem eu sou. Eu sou convicto daquilo que Deus me chamou a fazer. E essa convicção te fará enfrentar os gigantes com uma pedra, com uma funda e com um óleo fresco na cabeça. Essa convicção te fará enfrentar os teus gigantes. Por isso que o Senhor muitas vezes precisa te ensinar a emancipar a tua fé das tuas emoções, para que você não fique atrelado a elas, para que você não seja dependente de acordar bem para que o teu dia seja bom. Quando você emancipa as tuas emoções da tua fé, ou a tua fé das tuas emoções, se assim você preferir, você passa a acreditar naquilo que Deus fala, não apenas quando você sente arrepios, mas principalmente quando você passa pelas adversidades. Deus é com você. Não precisa ter medo, não precisa temer. Deus é com você. Deus é comigo. Escreve no chat agora. Deus é comigo. Prega para si mesmo, porque tem pessoas aqui que precisam pregar para si mesmas. Às vezes se esquecem do que Deus está falando, às vezes se esquecem do que Deus está fazendo.
E eu tô te dizendo, pregue para si mesma. Deus é comigo. Diga para si mesma, Deus é comigo. Amém? Meu Deus, adoração não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Ele merece. O Senhor merece ser adorado, o Senhor merece ser entronizado. O Senhor merece. Vamos lá. Penúltimo ponto. O tempo tá passando muito rápido, querido. Vamos. O louvor é a tua roupa de guerra espiritual. O louvor é a tua roupa de guerra espiritual. Isaías 63:3 diz o seguinte: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Isaías 61:3 nos mostra que colocamos o vestido de louvor em lugar de um espírito angustiado, deprimido. O problema é que há muitos crentes nus, emocionalmente expostos, porque tiraram o manto da adoração. Quando você adora, você se veste. Quando você se veste, você resiste. O diabo não resiste ao som de um adorador vestido de louvor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O diabo não resiste ao som de um adorador vestido de louvor. E aqui, querido, não é apenas sobre cantar, porque adoração não é sobre música. Adoração não é sobre música. Música é uma das principais formas de nós adorarmos a Deus. Mas adoração não é sobre cantar, irmão. Adoração é sobre você construir um altar do Senhor, para o Senhor, no seu coração. É você glorificá-lo nos dias mais difíceis. É você entender que Ele é suficiente para a sua vida. E no dia bom você agradece. No dia mau você profetiza. Você não reclama porque Ele é suficiente. Talvez você não tenha tudo que gostaria de ter, mas você tem Ele. E Ele é tudo que você precisa. Talvez você não tenha tudo, querido, mas você tem a Ele. Você tem a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, porque quando nós estamos crendo nos milagres do Senhor, crendo nas promessas do Senhor, muitas vezes o inimigo tenta nos distrair, para que a gente venha a cair, a perecer no meio do caminho. Mas a palavra está nos dizendo, nós precisamos nos vestir, sabe, nos vestir de louvor. Chega de andar espiritualmente nus, querido, passando pelas adversidades, sem declarar, sem profetizar, apenas murmurando, reclamando. Chega, querido. Ah, mas o governo, mas o isso, mas... Querido, não é sobre o valor das coisas que aumentaram. Não é sobre a economia que não está dando certo. Não é sobre o governo. Não é sobre isso, porque o teu governo não é daqui. A tua provisão não vem daqui. Tempos ruins sempre passam. Tempos bons também. É por isso que os tempos ruins existem. E os bons também. Então, querido, a palavra de Deus vai nos ensinar, tudo passa. Tudo passa. E quando nós reagimos a isso, como nós reagimos a esses tempos que passam, vai determinar o que nós vamos colher lá na frente. E às vezes, querida, você colhe coisas no teu tempo de bonança que você não deveria colher, porque no teu tempo de adversidade você plantou coisas erradas. E eu já vi muitas pessoas chorando, reclamando, sofrendo, porque quando elas deveriam estar louvando ao Senhor, elas estavam reclamando, murmurando. Então, querido, em nome de Jesus, guarde no seu coração. Não permita com que o inimigo roube de você o seu louvor, porque ele te convenceu a fechar a sua boca e o seu coração. Quinto e último ponto. O louvor é o fim de todas as coisas. A pregação começou com uma frase: os inimigos que você vê hoje não verá mais. A palavra é: os inimigos que você vê hoje, você não verá mais. Deus disse isso ao povo de Israel quando eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Por quê? Porque tudo termina em louvor.
louvor. A tua história termina em louvor. Tá passando por alguma adversidade? Louve ao Senhor. Tá passando por algum problema? Louve ao Senhor. Deus não prometeu que você não choraria, mas prometeu que o seu choro não seria o fim. Deus não prometeu que você não choraria, mas prometeu que o seu choro não seria o fim. E eu quero que você guarde isso no seu coração, guarde isso com todo o entendimento que você tem. Se você tem fôlego, você tem um chamado. Adorar, tudo termina em louvor. Se você tem fôlego, você tem um chamado. Adorar, porque tudo termina em louvor. Chegou a hora de você louvar ao Senhor por essa semana. Chegou a hora de você louvar a Deus por tudo aquilo que você viverá. Chegou a hora de você louvar ao Senhor porque independente daquilo que aconteça, Deus é contigo. Independente daquilo que se coloque diante de você, Deus é contigo. Independente daquilo que se levante contra você, Deus é com você. Deus é contigo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua semana, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa. Bênçãos e milagres do Senhor. Eu tô aqui para te encorajar nessa segunda-feira, para que você dê passos de fé, passos de ousadia, convicto de quem Ele é, que o teu louvor não pode ser roubado, a tua salvação não pode ser destruída, impedida, porque o Senhor Jesus Cristo já fez o que tinha que ser feito naquela cruz. Ninguém pode mudar, nada, nem inimigos, nem anjos, nem principados podem impedir o amor de Deus sobre sua vida. E eu quero declarar isso sobre você, em nome de Jesus. Essa semana será uma semana de milagres. Mas pastor, e se não for? Continuaremos profetizando toda segunda-feira. Esse é o compromisso que nós faremos aqui, uns com os outros. Porque às vezes eu não estou muito bem. Não acho que porque eu prego a minha vida é perfeita. Pelo contrário, às vezes porque eu prego, a minha vida é mais cheia de embates. Porque os inimigos sempre tentam impedir aqueles que estão entregando algo dos céus. Os mensageiros de Deus sempre são o foco do inferno. Mas eu quero que nós façamos o compromisso uns com os outros. Toda segunda-feira nós vamos profetizar uma semana de milagres. Toda segunda-feira nós vamos profetizar uma semana de milagres. Então, querido, se você tá comigo nessa, escreve no chat, eu tô com o Senhor, pastor. Toda segunda-feira nós vamos profetizar milagres sobre a nossa semana. E aqui eu vou te desafiar. Eu quero desafiar você, profetizando toda segunda-feira sobre a tua semana. E não é para que nos outros dias você deixe de crer. Não é para que nos outros dias você seja displicente e negligente. Não. Nós vamos profetizar toda segunda-feira sobre a nossa semana. Porque nós veremos milagres. Nós testemunharemos milagres. O Senhor vai abrir portas quando os tempos estiverem difíceis. O Senhor vai trazer provisão quando não houver nenhuma nuvem de chuva. O Senhor nos dará direcionamento quando nós estivermos perdidos. O Senhor é conosco e sempre será. Essa semana será uma semana de vitórias. Escreva isso. Fale isso. Decrete isso sobre sua vida. Essa semana será uma semana de vitórias. Essa semana será uma semana de milagres. Chega de pautar a nossa vida, a nossa agenda, porque nós estamos, às vezes, ouvindo notícias ruins. Chega, querido, chega. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é com você. Amém? Glória a Deus. Essa semana será uma semana de milagres. Espírito Santo de Deus, eu oro mais uma vez em prol da vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Oh Pai, obrigado porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Estamos aqui nessa semana para profetizar uma semana de milagres, uma semana de grandes testemunhos, uma semana em que o Senhor estará conosco, nos ensinando, nos guardando, nos transformando. Mais uma vez, Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos, pela casa deles, pelos filhos deles, pelo trabalho deles. Abre portas que homens não conseguirão fechar. Provê sobre a vida deles de forma extraordinária. Em nome de Jesus, Pai, guarda-os, transforma a vida deles, transforma a casa deles, a causa deles. E, Pai, em nome de Jesus, não permita com que o inimigo possa desmotivá-los.
E eu oro porque essa semana será uma semana de milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus por mais um devocional, mais uma semana, mais uma palavra em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Vocês têm permanecido todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deixo aqui um convite, querido. Participe da nossa comunidade. Nós teremos algumas mudanças essa semana, tá? E a hora de você participar dessa comunidade é agora. Agora. Estou deixando aqui algumas vagas, algumas oportunidades. Participe dessa comunidade. Pastor, por quê? Porque nós temos encontros semanais, ficam gravados. Nós temos mais de 164 encontros. Diversos temas sobre família, sobre casamento, sobre fé, sobre vida espiritual, sobre livros da Bíblia, sobre Espírito Santo, sobre jejum. Nós temos vários temas que vão aprofundar a tua fé, te amadurecer no Senhor. Então é uma oportunidade de você fazer parte de um grupo de pessoas que realmente querem ir além, intercedem uns pelos outros, clamam uns pelos outros. E olha o chat, conversa com alguém aí que tá no chat, que é da comunidade, que tá há muito tempo conosco. Nós temos completamos mais de um ano da comunidade. Querido, Deus tem sido maravilhoso conosco. Deus tem sido incrível. E eu quero te fazer esse convite, participe dessa comunidade. Certamente o Senhor fará milagres na sua vida, em nome de Jesus. Os links estão na descrição do vídeo. Não perca essa chance, querido. É uma chance de você estar ao vivo comigo, em sala fechada, onde nós podemos conversar, trocar testemunhos. Geralmente os nossos encontros duram em média de 1 hora, 1h30. A Raulene estava até falando, né? Pastor, nosso primeiro encontro lá durou ali 30 minutos, as pessoas estavam um pouco acanhadas e tal. Hoje, 1 hora, 1h30, e nós estamos construindo juntos essa comunidade. Para aqueles que estão vindo depois, possam aproveitar de tudo que já foi ensinado até aqui e participar do que está sendo construído a partir daqui, tá bom? O link está na descrição do vídeo para você que está nos assistindo do YouTube. Se você está nos assistindo do Instagram, basta digitar a palavra comunidade. Digita a palavra comunidade. Se você está nos assistindo do Telegram ou do TikTok, desculpa, vai no link da bio, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana, uma semana de milagres, e a gente se vê no próximo encontro em nome de Jesus. Tchau, lindos! Forte abraço!